A Associação Paulista do Ministério Público completa 80 anos neste ano de 2018 e, para celebrar essa marca, preparou uma campanha especial. Para falar mais sobre essa iniciativa, eu converso agora com o presidente da APMP, o procurador José Oswaldo Molineiro. Procurador, boa noite, obrigado, por participar aqui com a gente. Para começar, queria que o senhor explicasse o que é a Associação Paulista do Ministério Público e como ela funciona. Boa noite, Irineu. Obrigado pela oportunidade de podermos esclarecer aqui o que é a Associação Paulista e o que nós estamos planejando. Na verdade, a Associação Paulista é uma congregação de promotores de justiça de todo o Estado de São Paulo, Paulista do Ministério Público. Nós temos hoje por volta de 3.000 associados, quer dizer, 3.000 promotores de justiça, entre promotores e procuradores de justiça, e agora nós estamos completando 80 anos. Então, qual que é a ideia desse projeto? Que é muito significativo, né, procurador? Vamos combinar, né? 80 anos... É uma existência, é a mais velha do Brasil. Tá vendo? É muito representativo. É a mais velha do Brasil. E teve todo um trabalho que foi executado pela Associação Paulista do Ministério Público, inclusive na Constituinte de 88. Então é importante que os mais jovens e todos saibam desse trabalho. Esse é um aspecto da campanha. O outro aspecto é trazer para a sociedade aquilo que o Ministério Público faz, como encontrar o Ministério Público, quais são as atribuições e os ramos do Ministério Público, enfim, são vários braços do Ministério Público. Então, nós ficamos sempre com a ideia do promotor criminal. Ele existe, mas o Ministério Público atua também no meio ambiente, no consumidor, nos direitos humanos, na infância e juventude. Então, são vários aspectos que a gente gostaria que a sociedade participasse, cobrasse e estivesse presente junto ao Ministério Público. De que forma vai ser realizada essa campanha, procurador? Então, nós abrimos a campanha trazendo várias palestras, nós estamos rodando o estado inteiro, nós estamos falando à população e, evidentemente, encerraremos esta campanha em Foz do Iguaçu, num evento que nós convidaremos várias personalidades ou várias pessoas ligadas à área da justiça. Mas o mais importante da campanha é isso que nós estamos fazendo agora. É mostrar que esses 80 anos do Ministério, da Associação Paulista do Ministério Público, foram 80 anos de construção e que a sociedade precisa, nós precisamos da sociedade. O Ministério Público é do povo, o Ministério Público é ministro do povo. Então, esse é o recado que nós queremos dar. Procurem o promotor, estejam junto com o promotor, porque o mote da campanha é o MP é nosso. O Ministério Público é de todos nós. A gente estava falando aqui antes da entrevista começar justamente isso, não é, procurador? Quer dizer, Ministério Público, quer dizer, o público já está no próprio nome, como o senhor falou, é o ministro do povo. De que forma o Ministério Público atua, de que maneira as pessoas e em que momento as pessoas devem e podem procurar, por exemplo, o Ministério Público? É importante saber que nas várias comarcas do Estado de São Paulo, todas têm Ministério Público. E algumas concentradas, alguns promotores concentrados no próprio fórum, outros em edifícios fora do fórum. Mas imaginemos o seguinte, que indo ao fórum, com certeza encontrará um promotor nas imediações ou no próprio fórum. Certo. Então tem um problema do consumidor, tem problema no meio ambiente, tem problema na infância. Tudo que é coletivo, pela Constituição de 88, compete ao Ministério Público estar presente. De interesse coletivo, nesse caso. Público, mas coletivo. Coletivo, sim. Não é uma coisa de interesse individual, nesse caso. Não, é sempre o interesse coletivo. De alguma maneira, que a pessoa se sinta prejudicada e que está prejudicando um coletivo de outras pessoas também. Exatamente. Nesse caso, é via Ministério Público. Sim, porque a própria Constituição diz que o Ministério Público é aquele que compete cuidar do interesse público relevante. Os interesses individuais estão fora da órbita do Ministério Público. E nesse caso o Ministério Público vai orientar essas pessoas quais são as atitudes a serem tomadas a partir daquele momento? Sim, qualquer questão relativa, por exemplo, à coletividade, inclusive do idoso, um problema qualquer relativo ao idoso, um acesso, simplificando, né? Um problema de acesso a um determinado lugar que ele não esteja de acordo com o código do idoso, ou mesmo do consumidor, alguma compra que esteja fora do contexto do consumidor, ou na área dos direitos humanos, mesmo que estão sendo violados, pode procurar o promotor de justiça no fórum e falar, eu tenho um problema X e quero conversar com o promotor de justiça. Com certeza um promotor atenderá.
Mas é importante que a sociedade se não for provoque. no caso de Ministério Público, vai encaminhar. Sim, ele terá que orientar, evidentemente, mesmo pode até ser o caso de esclarecer, olha, esse interesse é individual, mas o senhor procure tal coisa, ou a defensoria, ou enfim, qualquer outro órgão da sociedade. Esse atendimento é gratuito? Sim, lógico. Quer dizer, não há nenhum custo para quem, de alguma maneira, precise da atuação do Ministério Público. É totalmente gratuito, totalmente gratuito. O Ministério Público, o senhor já falou, atua em várias áreas. Ele atua, por exemplo, também no combate, na luta contra a corrupção? Sim, aí que é importante essa pergunta, até para que possamos situar o Ministério Público. Ele tem uma atuação importante dentro da área criminal. Ele tem uma atuação importante no combate à corrupção, aonde inclusive ele é mais conhecido, né, na área criminal, que é genuína do Ministério Público. O que nós estamos trazendo aqui, que além do combate à corrupção, além essa questão envolvendo improbidade administrativa, envolvendo os crimes em geral, tal, o Ministério Público também atua em outras áreas. Eu acho que é um pouco mais desconhecida essa outra atuação do Ministério Público, mas evidentemente que a área criminal é uma área genuína do Ministério Público, né? É uma área exclusiva do Ministério Público, que foi dada para a Constituição de 88. Que outras atividades estão previstas aí para comemorar esses 80 anos? Então, essa série de entrevistas, né? Esse estar presente em todo o estado de São Paulo, várias palestras estão sendo feitas durante o nosso, vamos dizer assim, o nosso circuito aí de visitas, e é por aí que nós vamos, né? Esclarecendo a sociedade sobre os 80 anos. Nós também temos um comunicado, uma correspondência interna, um pequeno informativo, né? Onde nós trazemos desde o começo do Ministério Público até hoje toda a atuação daqueles que foram diretores da Associação Paulista no Ministério Público, trazendo como que foi a luta na Constituinte, quem lutou, quem conseguiu essas conquistas para a sociedade, porque o Ministério Público é da sociedade. Então, quem conseguiu todo esse âmbito, essa gama de atuações do Ministério Público. Aliás, se me permitir, eu posso te mandar, se me permitirem, né, uns exemplares, né, desta nossa, nossa correspondência interna, mas também serve para que o povo saiba que o Ministério Público vem atuando há muito tempo na construção disso que nós temos aqui hoje. Mande sim, vou aguardar ansioso. Só para a gente tentar exemplificar isso da atuação do Ministério Público. Recentemente nós tivemos, por exemplo, a interdição lá da Ponta da Praia para a instalação daqueles bags de areia lá. E num determinado momento aquilo impede o acesso das pessoas à praia. E o Ministério Público, nesse caso, entra em ação também. Por quê? Porque, de alguma maneira, o coletivo das pessoas está sendo prejudicado. Ou seja, ele questiona uma ação do poder público e que indiretamente está prejudicando a população. É mais ou menos isso? Sim, é bem isso, né? Existe, a gente pode afirmar com segurança que é impossível você saber quanto que o Ministério Público representa, no sentido de que a atuação do Ministério Público na prevenção ou mesmo excluindo alguma coisa errada, ou tida como errada, ou que prejudique a sociedade, é praticamente imensurável, né? Uma atuação na área do meio ambiente como essa, ou qualquer atuação na área do meio ambiente que esteja prejudicando a sociedade, o Ministério Público tem que estar presente. Quer dizer, essa é uma área específica que a gente está colocando aqui, que é o meio ambiente, não é, procurador? Mas em muitas outras áreas o Ministério está presente. Sim. E nesse caso ele pode questionar, inclusive, o próprio poder público, que está tendo essa ação, né, no caso. Sim. Tem poder para isso. Tem poder para isso, é um poder constitucional, o poder que a Constituição lhe outorga para que ele seja digamos assim, um liame entre a população e o poder público. Vai intermediar aí no caso para saber se houve ou não esse prejuízo, né, questionado. Imagine-se, por exemplo, na área do consumidor, leite estragado, em que milhares de pessoas compraram esse leite e se sentiram prejudicadas. Exatamente. Então o Ministério Público intervém nesse interesse coletivo de todos, e são inúmeros, né? Há inúmeras as possibilidades da intervenção do Ministério Público. As pessoas ainda conhecem pouco do Ministério Público, não é, procurador? E por isso mesmo vocês estão lançando essa campanha. E é muito importante que as pessoas saibam reconhecer, né, a importância do Ministério Público e o quanto ele é importante para o dia a dia das pessoas, né, da população de uma forma geral. E é importante também que as pessoas provoquem o Ministério Público. Né? Ele tem que ser provocado. Ele tem que ser provocado. Um linguajar aí de... Vamos até o Ministério Público.
Ah, mas eu não sei se esse interesse é individual, coletivo, não faz mal. Não importa. Não faz mal. Se for um interesse individual, se o promotor de justiça não puder nada fazer, ele vai encaminhar, ele vai ajudar, porque essa é uma função ministerial. Né? É muito difícil, às vezes, avaliar, mas esse meu interesse, será que é coletivo, será que é individual? Acho que a população não tem que se preocupar com isso. Tem que procurar o promotor. O promotor de justiça tem que ter a cara do povo. Né? Isso nós vamos ter a cara do povo se o povo nos procurar. Claro. Né? Então, essa é a mensagem que a gente está querendo passar nesses 80 anos. Não só de construção da Associação Paulista do Ministério Público, mas de que o Ministério Público precisa. Isso é construção de cidadania também, não é? Exatamente. As pessoas conhecerem seus direitos, o Ministério Público está construindo cidadania para essas pessoas. Esse é o objetivo. Esse é o grande objetivo que a cidadania anda bem abalada ultimamente, né? Ou bem abalada ultimamente. Lamentavelmente. E esse conceito de cidadania ele tem que ser preservado porque é a nossa sobrevivência. Né? E acredito que o Ministério Público tem uma função importante nesse sentido. O senhor falou que toda comarca tem um promotor, né? Um procurador. Comarca o senhor entende como? Cidade é uma região, só para ficar claro para as pessoas também. Não são todas as cidades, né? Comarcas são cidades de um porte maior ou médio. Santos, no caso, Santos é uma comarca. Então, Sorocaba é uma comarca, Itapetininga é uma comarca, são várias as comarcas. Agora, cidadezinhas menores, eles têm acesso na própria comarca, se dirige até a comarca. Mas são as cidades maiores, até as cidades de pequeno e médio porte, uma cidade razoável, né? Que tem uma população razoável, tem Ministério Público. Ou com um promotor, uma cidade maior tem 2, outra tem 4, outra tem 10. Quantos são no total? O senhor tem esse número? Então, nós temos 2.500 promotores, aproximadamente, que são inclusive o número dos associados. A nossa associação... Todos eles são associados? Mínimo, digamos que 95% são associados. Graças a Deus são associados, senão com reconhecimento do nosso trabalho, do trabalho dos nossos antecessores e que, se Deus quiser, por isso que nós estamos projetando, nós temos uma campanha, inclusive, que é feita por publicidade e tal, nós estamos falando dos 80 anos passados, agora queremos saber dos 80 anos futuros. Nós estamos projetando, é o passado projetado para o futuro. Vamos convocar a população para que participe, então, da construção desses próximos 80 anos da associação. Se Deus quiser, a gente está. Quero agradecer aqui o procurador José Oswaldo Molineiro. Muito obrigado, viu, procurador? Uma boa noite e sucesso na realização da campanha e conte conosco no que for preciso. Eu que agradeço. Uma boa noite para o senhor. Obrigado.